Pode sentar-se em nome do Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 29. Hoje eu quero falar sobre família. O milagre em minha família. Você ainda crê em milagres? Diz assim a palavra de Deus, capítulo 1 de Marcos, a partir do versículo 29. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Ore comigo. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, oramos neste tempo e pedimos para que o teu Espírito seja livre neste lugar. Nós celebramos o teu nome, Pai Santo, aqui em louvor, em adoração, com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que podemos. E agora pedimos, Pai Santo, por graça, ó Deus amado, por misericórdia, fala a nós, porque nós precisamos ouvir a tua voz. É a tua palavra que nos sustenta, que nos mantém. É a tua palavra que tem o poder de mudar a nossa história. E é por isso que também estamos neste lugar, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meu querido? Amém, igreja? Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o Senhor ainda quer continuar falando conosco. Esse é um assunto de total interesse nosso. Eu quero compartilhar sobre família. Muito embora o meu coração foi permeado durante a semana com muitos assuntos, tantos temas, mas ao final, uma das coisas que o Senhor acabou me dirigindo foi para partilhar com você e a nós sobre isto. A realidade de uma família, ela não é harmonia em todo o tempo, né? Família também vive desafios, tanto dentro das igrejas como fora dela. E por isso a importância do alerta de Deus para a condição de nossa família. Esse texto que nós lemos fala a respeito de um momento em que a sogra de Pedro, um discípulo de Jesus, ela adoeceu, estava doente, de cama, com febre, e em se tratando daquele tempo, ao que tudo indica, era uma doença complicada, e não havia todas as oportunidades ou meios que nós temos hoje. E por isso, algumas pessoas saem ao encontro de Jesus para poder avisá-lo de que ela está extremamente adoentada. E o que acontece é que Jesus vai em direção à casa de Pedro, aonde está a sua sogra, e lá Jesus, na medida em que ele vai chegando à casa de Pedro, aonde está a sua sogra, e vai tomando ela pela mão, a palavra de Deus diz que a doença começa a deixá-la. Diga amém para isto. A partir daí, a Bíblia diz que ali se tornou um lugar, uma referência, para que muitas pessoas fossem curadas e restauradas, tanto quanto o que havia ocorrido naquela casa. A cada dia eu sou desafiado a ensinar, partilhar, orientar, aconselhar, e ao mesmo tempo eu aprendo por conta de muitas dificuldades encontradas na questão família. Os problemas familiares não são uma questão de classe social ou uma questão intelectual. Problemas familiares são comuns a todos os tipos de família, em qualquer parte do mundo, de qualquer credo. E esses problemas podem ser de toda ordem. Espiritual, por ações malignas, invejas, maldições lançadas, cônjuges não cristãos muitas vezes, pecados. Há problemas de ordem emocional, pessoas com problemas de afetividade, problemas psicológicos, problemas relacionais, problemas físicos também, que pode ser de saúde, pode ser financeiro, enfim. Há uma gama de problemas que nós poderíamos estar elencando aqui. Quando eu sou procurado, muitos vêm com
a expectativa de desabafo, e ao mesmo tempo, na expectativa de que haja uma transformação nesta relação. Apesar das dificuldades, corações aflitos que estão vendo seus casamentos, sua família ruir, ainda tem uma pequena esperança para que algo aconteça ali dentro. E eu preciso começar dizendo para você isto: a esperança, ela é sim o início para a grande mudança que nós precisamos dentro da nossa família. Amém? Por quê? Esperança tem como marca acreditar. É alguém que acredita e deseja aquilo que acredita. Por isso ela espera. E eu preciso dizer que, meu amado, sem esperança, essa vida fica insuportável. Não é verdade? Sem esperança a gente não tem futuro, não tem realização, não tem crescimento, não tem transformação. Sem esperança não existe por que existir. A vida perde o sentido de existir. A esperança, então, por isso, para nós cristãos que servimos a Cristo Jesus, não é a última que morre. É assim que o mundo pensa. Esperança, a última que morre. Não, para nós, esperança é aquela que pode acender e iniciar o processo da grande transformação e do milagre que nós precisamos. Crê nisso? É verdade. Segunda coisa que isso nos ensina é, nos dias de hoje, aonde de fato eu posso ter esperança? Em quem eu posso confiar para que a minha família ela siga um curso natural, ou no mínimo harmonioso, saudável, enquanto ela existe? Sobre quais valores a minha família ela deve caminhar para ela se sobressair em meio a um mundo contaminado e pervertido que nós temos hoje? Como é que a minha família ela pode sobreviver às intempéries dessa vida? Ter esperança, querido, já é um grande passo. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Olhe para ela e diga assim: meu irmão, mantenha a esperança. Esse é o grande primeiro passo. Mas a grande questão que existe aqui é a seguinte: colocar essa esperança onde? No que ou quem? E as Escrituras elas nos ensinam que quando se trata de construir algo, eu preciso colocar todas essas expectativas daquilo que eu tanto espero, escute, em Deus. A Bíblia diz que aquele que caminha com o Senhor, aquele que caminha com Cristo, tudo, escute amado, tudo, inclusive a minha família, ela precisa começar em Deus, caminhar em Deus e convergir em Deus. Salmo 127, versículo 1 diz assim: se o Senhor, Deus, não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que estão construindo ela. Se sua família está se deteriorando, o grande desafio, meu amado, é colocar a sua esperança em Deus. Você está aqui ainda? Não se desespere. Deseje, acredite, interceda por sua família. No que depender dele, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, e aquele que criou a família, meu amado, nossas orações serão respondidas. O milagre vai acontecer. Versículo 29 diz assim: e logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. Fugir não, enfrentar sim. É interessante é que Jesus, Tiago, André e João foram para a casa de Pedro e eles não tiveram nenhuma resistência para ir para a casa aonde estava a sogra de Pedro com doença. Eu achei interessante isto. Você pode até achar um pouco engraçado. Como é que Jesus, ele curou uma sogra? Amados, Jesus cura a sogra. Jesus cura a sogra, irmão. Você não quer? Amados, Jesus ama as sogras. Amém? A Bíblia diz que a gente tem que amar até o nosso inimigo, irmão. Então você tem que amar a sogra, porque Jesus ele ama as sogras. Amém, meu amado? Crê nisso? Pega por fé então. Não é difícil encontrarmos homens e mulheres casados hoje que vão para os seus trabalhos, mas que ao final de um dia tão cansativo, tão trabalhoso, tão desafiador, ele não tem ou ela não tem qualquer vontade de voltar para casa. Uma certa vez eu
encontrei com uma pessoa, ele disse assim: Edu, você sabe qual é o meu maior prazer quando eu chego em casa? Ele falou assim: qual? Quando eu tiro o sapato. Eu falei: você está louco, homem? Eu falei: não, é verdade. O único prazer que eu tenho quando eu chego em casa é só quando eu tiro os sapatos. Eu falei: cara, eu não quero estar na sua pele não, bicho. Ele falou: acredite se quiser. O lugar que deveria ser sinônimo de paz, alegria, descanso, prazer, nada mais é do que um reduto de opressão e sofrimento. Cônjuges ou filhos que não estão vendo mais nenhum significado para poder continuar habitando no mesmo lugar em que se diz chamar lar ou casa. Porque é tomado de rancor, é tomado de contenda, é tomado de discussão, de desrespeito, de falta de amor, falta de atenção, mentira, enfim, uma série de problemas. Quando a gente não tem prazer em voltar para o próprio lar, escute, esse é um indicador negativo de que alguma coisa não vai bem em nossa casa. Muito embora essa situação esteja nos afetando, meu querido, escute o que eu vou te dizer. Não é fugindo dela que eu resolvo. É indo na direção dela. Amém? Não é fugir de casa. É ir para dentro da casa. Você está aqui ainda? Você pode pensar que há solução quando a situação é assim: estou no limite e tudo que me resta nesse momento é separação. Querido, há mais estragos do que benefício quando se separa. Sou casado há 16 anos, tenho 2 filhos, lido com casais e família por todo esse tempo, vim de uma família, e tudo que eu escuto durante todos esses anos, tenho 44 anos de idade, muito embora com essa carinha de 30, eu quero dizer para você, eu nunca vi alguém separado viver tão feliz. Cuidado com esse pensamento que anda permeando a tua mente. Portanto, o nosso desafio, quando a gente percebe que existe um problema em casa, não é fugir. A gente precisa ir na direção dele. Você está aqui ainda? Assim como Pedro, Jesus, João e toda a turma foi na direção do problema, assim somos nós. Precisamos ter coragem de irmos ao encontro deles. Você está aqui ainda? Amém. O problema da negação. Versículo 30 diz: e a sogra de Simão estava deitada com febre. Antes mesmo de chegarem, eles receberam a notícia de que a sogra de Pedro estava doente. É muito possível, meu amado, que a sogra de Pedro ela estava na casa de Pedro, porque, ao que tudo indica, ela era viúva. E viúva naquela época era literalmente, colocada de lado na sociedade. Eram pessoas que não geravam nada, não conseguiam trabalhar, pessoas que eram de idade. E por isso, a sogra de Pedro, ao que tudo indica, tinha a condição de ser restaurada na casa de sua filha e na casa do seu genro, que é Pedro. Um lugar para ela ser curada, um lugar para ela ser restaurada. Esse lugar era um ambiente familiar. Segundo passo, após a esperança recuperada, é admitirmos o nosso papel, a nossa atitude, é a nossa responsabilidade no seio da família. Por mais que Deus esteja pronto, e escute, eu já disse a você e é fato, Deus tem desejo de intervir na sua casa. Está claro isso? Mas, por mais que Deus esteja livre e aberto para intervir na sua casa, nós precisamos assumir a nossa parte. E eu penso que o primeiro obstáculo a ser vencido é a negação. Negação, meu amado, é um mecanismo que nós temos como forma de amenizar o impacto da realidade ou da verdade. Não é verdade? Por exemplo, quando a gente recebe uma notícia ruim, você fala assim: não é verdade. É automático em nós. Quando a gente recebe alguma coisa negativa, fala assim: não. Você está aqui ainda? Isso tem acontecido conosco em nossa família. Nós temos negado sucessivamente que a nossa família ela está com as bases comprometidas. Nosso lar está desmoronando, meu amado, mas nós não admitimos. A gente continua a negar. Por algum descuido de ambas as partes,
O nosso lar, ele anda se desmoronando por conta de alguns vestígios que a gente está olhando. A gente sabe que tem alguma coisa errada. Está dando para ver. Individualismo, mentira, traição, desafeto, julgamento, falta de transparência, falta de comunicação, desatenção, mágoa, desrespeito, ciúmes, desavenças, pecados, e a lista é grande. Então escute o que eu vou te dizer. Você está aqui ainda? Quando nós negamos a verdade, é porque eu estou assumindo que quero continuar no engano. Você está aqui ainda? Escute, igreja. Quando eu nego a verdade, é porque eu estou assumindo que eu quero continuar no engano. Quando eu nego a realidade, é porque eu estou assumindo que eu quero continuar ou gerando problema, ou eu quero continuar no problema. Provérbios capítulo 11, 29 diz assim, preste atenção. Quem causa problemas à sua família, herdará somente vento. Você está aqui, igreja. Então, não se engane, é a palavra de Deus para você também esta noite. Você pode achar que pode continuar com essa vidinha escondida. Essa vida que você leva dentro da sua casa, que é uma coisa, mas quando chega aqui fora é outra. Você pode esconder de mim, dos irmãos, dos seus amigos, dos parentes, dos vizinhos, mas você não pode esconder de Deus. Eu não estou falando isso para que você se sinta cobrado, não. Sabe por quê, querido? Porque muito embora Deus nos ensine a caminhar em direção à perfeição, Deus não cobra de nós a perfeição. Você está aqui ainda? Sabe o que Deus cobra de nós? Empenho, decisão. É o quanto eu estou empenhado em ajustar e acertar. Eu não sei você, mas eu já falei muitas vezes com a minha família. Já tive que te pedir perdão por várias vezes a Tita, aos meus filhos, porque eu já falei com eles. Quem não teve erros dentro da sua família? A boa notícia que eu tenho para você é que o Deus que nós servimos é um Deus que age, é um Deus que interage e é um Deus que reage à nossa postura de reconhecimento. Quando a gente se arrepende, depende dele. Se temos Deus como esperança do nosso lar, acredite, Ele pode agir e mudar essa história. Crê nisso? Amém? Outro aspecto importante é a atitude. Diga atitude. Versículo 30, continuidade, e logo lhe falaram dela. Eu fiquei me perguntando por que é que eles foram falar logo para o mestre a respeito da doença da sogra de Pedro. Eu não sei, talvez eu fiquei pensando que Pedro falou assim, o que vocês estão fazendo aqui, cara? Por que vocês vieram correndo? Fiquei imaginando assim, se Pedro fosse um desses, sabe? Mas a Bíblia diz que na verdade correram para falar, porque o risco de morte era iminente. Buscaram ajuda porque entenderam e admitiram que o caso era grave. Meu amado, escute, o que isso nos ensina? Se o nosso lar ele está desmoronando, se isso está acontecendo, é porque as bases estão comprometidas. O alicerce. Você está aqui. Eu vou repetir para você. Se você está olhando para a tua família e percebe que algumas coisas estão delicadas e complicadas e difíceis, na verdade você está olhando para as bases.
Os alicerces precisam ser revistos. Veja o que diz as Escrituras, Mateus capítulo 7, de 24 a 27. Mateus capítulo 7, versículos de 24 a 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha a dica boa. Quem ouve estas minhas palavras e as coloca em prática, é como um homem prudente que construiu a sua casa onde? Na rocha. Está aqui ainda? E aqui o problema comum de toda casa, né? Toda casa, ela tem problemas de alguma forma, ela sofre algum revés de alguma forma. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu. Por quê? Porque tinha suas bases construídas na rocha. É a Bíblia que nos ensina. Casa construída em Cristo prevalece, apesar dos problemas e das dificuldades. Você está aqui ainda? Versículo 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. Foi grande a sua queda. Amados, sejamos francos, honestos com nós mesmos. Qual tem sido a nossa postura com aquilo que anda acontecendo dentro da nossa casa? Eu compreendo. Uma coisa, meu amado, é aquilo que eu não posso fazer. Porque dentro de uma relação, eu posso mudar a minha postura, eu posso mudar a minha situação, eu não posso mudar o outro. Mas tudo que diz respeito a mim, tudo aquilo que tiver ao meu alcance, se eu puder fazer, diz a Bíblia, eu posso fazer e Deus pode intervir por causa disso. Mas escute. A outra parte é aquela que eu posso fazer, devo fazer, mas não faço. Porque estou negando, porque estou sendo omisso, porque estou sendo negligente. É por isso que a nossa casa está comprometida. O que eu estou tentando partilhar com você é que a gente precisa admitir, amado. A gente precisa reconhecer que a gente construiu a nossa casa, ou algumas de suas bases, em cima da areia. Sabe o que isso significa? Que quando eu olho para as bases e percebo que ela está comprometida, se eu tenho que tomar uma atitude, meu amado, isso significa que eu vou ter que admitir erros. Você está aqui ainda? Isso significa que eu vou ter que confessar pecados. Isso significa que eu vou ter que assumir posturas abandonadas. Isso significa que eu terei de desfazer de coisas erradas. Significa que eu vou ter que reassumir coisas corretas que eu deixei. Em outras palavras, o processo de restauração da minha família, escute, amado, vai passar por mim necessariamente. Então a primeira coisa que você precisa entender na tua cabeça hoje, antes de você ficar cobrando o teu cônjuge, falar, é ele, é ela, é ele, é ela, é ele, é ela. Deixa Deus trabalhar com você primeiro. Olhe bem para mim, por favor. Eu tenho uma vida muito abençoada como família. Acredite. Essa semana eu fui tomado por uma sensação de gratidão por aquilo que eu tenho vivido como família hoje. Mas, ao mesmo tempo,
Eu percebo que tenho muita coisa para melhorar. Olhe para mim, por favor. Você tem? Não responda. Você tem? Porque eu tenho. Todos nós temos. Todos, sem exceção. Eu não estou falando aqui só de marido e mulher, não. Estou falando de você como filho também. Estou falando de você como mãe, como pai. Amém? Essa fala, ela me incomoda quando diz assim, ó, foram falar logo com o mestre. A gente, quando tem problema com família, primeira coisa que a gente faz, olha, ora ao Senhor, porque Ele vai fazer alguma coisa, porque Deus vai mudar, e a gente na verdade faz aquele desafio de entrar em campanha, e de Deus na verdade falou, olha, Deus muda, entra na minha casa, faz alguma coisa, e a gente busca oração, busca intercessão, busca unção, busca campanha, faz de tudo para que alguma coisa aconteça dentro da nossa casa, e a gente entra naquele frenesi, naquela vida frenética, de só buscar para que Deus venha e mude. Só que o que a Bíblia também nos ensina é que quando a gente entra na presença de Deus para falar com o Senhor, a gente precisa dar tempo para ouvir Ele responder. Você está aqui ainda? Olhe para mim, porque se Deus quiser falar alguma coisa comigo, tem muita coisa que vai começar por mim. Tempos atrás, uma pessoa chegou aqui para mim no final da reunião e falou assim, pastor, é o seguinte, eu sou cristão de berço, cresci no Evangelho, me casei, mas eu confesso que agora nesse momento eu estou me separando da minha esposa, e é o seguinte, o meu pai sempre me disse que não existe a possibilidade de um segundo casamento, e que isso é pecado, e assim, eu quero... Palavras dele. Eu quero uma resposta do Senhor para a minha vida, hoje, definitivamente. Falei, rapaz. Falei assim, eu te respondo. Se você me responder 2 perguntas, também. Antes de você mudar para uma segunda relação, você esgotou as possibilidades com a primeira? Você fez de tudo que estava ao seu alcance para poder manter esse relacionamento? Porque se você entender que você não se comprometeu em fazer de tudo para manter esse relacionamento primeiro, desculpe, mas você vai partir para um segundo em pecado. Segunda pergunta, se você puder me responder. Pediu perdão para a sua primeira esposa? Está restaurado? Está ajustado? Não tem nenhuma dor do primeiro relacionamento? Está tudo curado? Porque se você não fez isso, meu querido, você só está mudando a pessoa, os problemas vão te alcançar. Você vai perder o segundo casamento. Ele ficou mudo, olhou para mim, falei, muito obrigado, pastor, Deus te abençoe. E nunca mais apareceu. Olhe para mim, por favor. A gente anda querendo resposta rápida para relacionamentos. Você está aqui ainda? Não existe varinha mágica para relacionamentos. Está aqui ainda? Quando você falar que precisa da bênção de Deus sobre a tua vida e no teu casamento, escute.
Dê tempo para Deus falar com você enquanto você está falando com Ele. Porque essa oração que você está fazendo, que Deus precisa mudar o outro, pode se preparar, porque Deus sabe o quanto Ele precisa mudar, viu? Amém, irmãos? Deus sabe o quanto seu cônjuge pode mudar. Amém, igreja? Está fraco, irmão. Ai, Jesus, vamos lá. Você precisa crer nisso. Que Deus sabe o que Ele precisa mudar. A questão é se Deus está podendo mudar você hoje. Guarde isto. Deus se importa com a sua família. Deus ama a sua família. E por isso há um desejo intenso de Deus de entrar nela para mudar o que precisa. Mas isto não vai acontecer se você não estiver disposto à atitude, assumir a sua responsabilidade nessa relação. Versículo 31. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou. Imediatamente ela começou a servir a Jesus e aos discípulos e àquela casa. Sabe o que isso me chama a atenção? O poder da presença de Deus numa casa. Que coisa maravilhosa, né? Tem muita gente preocupada com aquilo que deve ter dentro de casa, né? Ah, eu preciso de um fogão novo, preciso de uma geladeira, preciso de um sofá. Rapaz, irmão, você sabe que lá em casa está precisando de geladeira, está precisando de sofá. Estou falando disso porque lá em casa está precisando também, irmão. Tem uns irmãos que estão lá em casa de quinta-feira que estão sentando num sofá que tem um buraco nele lá, irmão. Está forrando com a almofada à parte. A almofada que é para encostar, nós estamos colocando no assento. E às vezes a gente acha que felicidade está nisso dentro de uma casa. Ah, precisa de um iPad, um iPod, sei lá, psiroca desse negócio aí. Ah, preciso de uma casa maior, preciso de um carro, porque isso vai me deixar feliz. Isso vai dar harmonia na minha casa. E na verdade são lares que, por mais que possam ter tudo isso, quando você entra nessa casa, tudo é frio, tudo é gelado, porque não tem amor, não tem o calor da comunhão, não tem o calor do abraço, não tem o calor da palavra. Qual delas você se identifica? Do que você realmente precisa? E não é do que, na verdade. Olhe para mim. É de quem? De quem eu preciso na minha casa? O que nós mais precisamos na nossa casa são os valores, os princípios, a presença de Deus. Sabe por quê, querido? No ambiente familiar, onde a presença de Deus ela é valorizada, ela é buscada, ela é priorizada, não importa o que se passa lá dentro, sempre sabendo que Jesus está lá, apesar das lutas, apesar dos ventos, apesar das enchentes, temos um refúgio. Eu sei para onde correr com a minha família. Eu sei aonde colocar a minha família para ela caminhar. Crê nisso? Pode vir feiticeiro, pode vir inveja, pode jogar sapo na porta da sua casa,
pode jogar maldição, o que quiser. Se temos Jesus, se Ele está lá dentro, se Ele é valorizado e buscado dentro do ambiente do teu lar, meu amado, nada pode nos atingir. Sua família está passando por algum tempo de dificuldade emocional, financeiro, profissional, espiritual. Se você tem Jesus em sua casa, aguarde, porque o tempo de resposta virá. Se você não tem Jesus em tua casa, esta é uma ótima oportunidade para que você leve Ele em definitivo. Olhe para mim. Deus não quer fazer visita na tua casa. Amém. Deus, Ele quer permanecer lá. Eu quero terminar falando de prioridades. Uma regrinha básica que pode nos ajudar muito em como começar a mexer nas bases da nossa família. Deus nos tem dado entendimento sobre prioridades. Primeira grande prioridade da nossa vida. Quando eu falo prioridade, significa que tem importância, querido. Os 4 que eu vou dizer a você têm importância. Eles precisam simplesmente estar no seu devido lugar. Primeiro, Deus. Diga Deus. Prioridade maior da nossa vida é Deus. Estou falando do nosso TSD. O que é o nosso TSD? Tempo a sós com Deus. Eu estou falando do nosso tempo de clamor, de intercessão, de oração, de jejum, de adoração. Nosso tempo com a palavra. Isso é prioridade número 1 da nossa vida. Segunda, diga segunda, irmãos. Sabe por quê segunda? Segunda maior prioridade nessa terra, na sua existência. Escute, é a sua família. Lugar onde eu sou desafiado a transformação do meu caráter. Esse é um dos motivos que a família é tão importante para Deus. É lá onde nós formamos os nossos filhos para servirem a Deus. Por isso que casamento, família é um negócio desafiador, né? Tem dia que você fala assim, você levanta, está correndo bem, mas aí o bicho pega e você fala assim, se eu pudesse eu matava essa desgramada. Você olha para ele e fala assim, eu juro, se eu pegar ele eu mato esse... Oh, coisa difícil é casamento. Mas a gente não vive sem ele, né? Porque ficam fora um dia, 2. Cadê aquela que eu queria esganar? Já está dando uma saudade danada, né? Não é assim? Basta ficar 2 dias fora, já ficar esganado, precisava estar aqui. Terceira maior prioridade da nossa vida, trabalho. É o que Deus te dá como presente para colocar o pão de cada dia na sua mesa. E quarta maior prioridade da nossa vida é cumprir o meu chamado em Deus. Fui chamado para servir no reino. Amém? Amém? Eu quero terminar falando um versículo a você que tem o seu cônjuge que ainda não conhece a Cristo, que talvez está vivenciando essa luta tão grande hoje. Pastor, minha esposa, meu marido vive esse desafio, essa luta de que eles venham para o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 7, versículos de 12 a 14. Aos outros eu mesmo digo isto: se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela.
E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente, escuta, grave isso. O marido descrente é santificado por meio da mulher que é crente. E a mulher descrente é santificada pelo marido que não é crente. Sabe o que isso significa? Que quando você dobra o seu joelho para orar pelo teu cônjuge que não conhece a Deus, a bênção que está sobre a tua vida recai sobre a vida dele ou dela. Não desista de orar por ele, nem por ela. E finalmente, Provérbios 3:33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas ele, o Senhor, abençoa a habitação dos justos. Amado, por servirmos ao Senhor, minha casa, sua casa, nossa casa, tem a bênção de Deus. Amém? Crê nisso? Amém. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Eu queria que você apenas curvasse a sua cabeça no teu lugar. Por favor, não olhe para mim por nesse momento, se você puder. É a gentileza que eu te peço. Feche os teus olhos e fale com Deus no teu lugar, enquanto eu quero partilhar algo com você ainda. Eu quero falar com você aqui esta noite que tem vivido dias difíceis na tua família. Tempos desafiadores. Não importa o que seja, tem sido um desafio para você como família. Se você precisa exatamente desta realidade, de um Deus que entre na tua casa, para começar a desfazer de todas essas enfermidades, essas dificuldades, essas oposições, essas complicações que você nem sabe de onde está vindo direito. Gostaria que você levantasse a sua mão no seu lugar. Você não virá à frente, fique tranquilo. Apenas levante a tua mão no teu lugar. E nós queremos orar com você aonde você estiver. Nós queremos orar por tua família. Obreiros, por favor, caminhem pelos corredores. Saiam dos seus lugares, por gentileza. Amados, lá de trás, vem aqui para frente, por favor. Aí vocês não vão conseguir olhar direito, vem para cá. Algumas pessoas vão estar com você orando com o teu coração neste momento. Fale com Deus. Fale com o Senhor. Fale. Fale com o Senhor. Lembre-se,
Jesus Cristo tem o desejo de entrar na tua casa e de começar a mudar essas circunstâncias que vocês estão vivendo. Sendo vocês cristãos, ou um de vocês não, ou mesmo você que está aqui esta noite e não seja cristão, o Senhor Jesus ama a tua casa. Não há nada que Ele não seja capaz de fazer voltar a acontecer. Os separados Ele traz de volta novamente. Os doentes Ele cura. Os cansados Ele reanima. Os mortos Ele ressuscita. Oh, bendito e exaltado é o Todo-Poderoso. Aleluia. Chame Jesus para entrar na tua casa, mas não para visitar. Chame-o para que Ele seja literalmente realidade, presença viva, poderosa, sobrenatural em cada ambiente da tua casa e do teu lar. Creia nas mudanças, creia nos milagres, creia na restauração que Deus tem. Oh, Shaim, nosta likama na sandere bakonerai. Rekama sora derebe shekanrenes. Erclas toraba sandere de sherkaneas. Erkane shere de stiandreas. Eremala sarkonere cherinerais. Oh, sherimion kalas tirimoros. Lichone mi kamanos sodere kamalais. Ergamo sorai dire malas de crores. Shimeno selikaneramas. Oh, rabalabakando no mo selikanrecheas. Litz onemele shiklenderemas. Veremo cherikanele sianderekamasas. Oh, elema ciclot oblesterimias. Liberamos a tua bênção, o teu milagre, a tua restauração neste lugar. Liberamos o teu poder, Senhor, sobre as nossas casas, em nossas famílias, em o nome do Senhor Jesus. Or camplestire dele malaba shekandreas. Ora angele menon selikanreba shekandredas. Nerama camplesti corodreas. Oh, Deus. Como Zaqueu, quero subir no mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Amo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Creia na palavra de Deus sobre a tua casa. Deus pode mudar a tua história. Deus quer mudar a tua família. Como? Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso
Preciso de ti, Senhor. Preciso de ti, ó Pai. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida. Declara isso assim. Mexe com minha estrutura. Declara. Sara todas as feridas. Me Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Se você recebe a palavra de Deus, aplauda o Senhor nesse tempo. Aplauda o Senhor e a sua palavra neste lugar. Aleluia. Aleluia. Amém? Como filhos de Deus, crentes no Senhor Jesus Cristo, o Deus de milagres é um Deus que não mudou. Amém? Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: meu amado, Deus ainda continua sendo o mesmo Deus de milagres. Amém? Crê nisso? Amém.